Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Marques aqui no canal. Vamos falar hoje sobre os 10 possíveis temas de redação do Enem 2018. O Enem está chegando, muitas pessoas acabam ficando aí preocupados com a questão do que os temas, os possíveis temas. O ano retrasado nós falamos sobre esse assunto, o ano passado. O ano retrasado nós acertamos o tema. O ano passado nós não acertamos, mas o objetivo aqui não é acertar, e sim dar um norteamento para esses candidatos aí que estão precisando de ter aí um norte do que será que possivelmente poderá cair. Então vamos lá, vem comigo. Mas antes de também falarmos sobre isso, não se esqueça, tá? Inscreva-se no nosso canal, clique aí no sininho, repasse aí para os seus amigos e faça um tour aí no canal, tenho certeza de que você vai gostar. Então vamos para os 10 possíveis temas da redação do Enem 2018. Primeiro tema: a prática do bullying e do cyberbullying nas escolas brasileiras. Este tema é um tema dos mais cotados, né? É um tema muito polêmico e está sendo aí uma prática muito usada nas escolas públicas, escolas particulares, enfim. O bullying e o cyberbullying nas escolas brasileiras. Esse tema é muito atual, ele tem sido alvo aí de muitas discussões, por isso é um dos grandes possíveis temas aí para a redação do Enem de 2018. Uma grande aposta, tá bom? Segundo tema, o aumento de DSTs entre jovens brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2005, o número de casos de HIV passaram de 16,2% para 33,1% em um grupo de 100 mil habitantes entre as idades de 20 a 24 anos. É uma doença que já foi descoberta há muitos anos, mas ainda é um tema muito relevante, é um assunto muito discutido ainda sobre essas doenças sexualmente transmissíveis. Não só o HIV, o hepatite e outras doenças venéreas, enfim, certo? O nosso tema de número 3, a população em situação de rua no Brasil. Olha só, um tema bem bacana que está sendo também muito discutido este ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência do Rio de Janeiro, existia em 2016 cerca de 14.200 pessoas em situação de moradia nas ruas da cidade. Estima-se, inclusive, que esse número aumentou 150% nos últimos 4 anos. Está aí um dos motivos para ser um tema. Então, vá pensando nas suas propostas de intervenção, nos seus argumentos, né, que você vai ter que colocar aí na sua redação. Vamos para a nossa aposta de número 4. Divulgação de fake news e seus impactos. Percebe que esse tema também é muito relevante. Muitas notícias, fakes aí na internet, enfim. Com o aumento dos usos das redes sociais, um termo tem sido muito utilizado pelos internautas, que é o fake news, ok? Apesar do termo parecer inofensivo, seus efeitos podem ser devastadores para indivíduos e para a sociedade. Portanto, é um tema bastante relevante também. Você pode perguntar, mas professor, todos os temas são relevantes? Com certeza, por isso que estamos aqui fazendo algumas apostas, algumas sugestões para que você tenha aí em mente e começar a treinar aí efetivamente para a prova do Enem. Nosso próximo tema de número 5, escravidão contemporânea e seus efeitos. Essa é a outra opção que está cotada para os temas da redação para o Enem de 2018, com recente mudança feita pelo governo Michel Temer por meio de uma portaria. O assunto volta a ficar em evidência, levando a vários debates. Por isso que também está aí entre os 10 possíveis temas. Próximo tema, de número 6. Os obstáculos para a doação de órgãos no Brasil. A doação de órgãos pode salvar vidas. Isso não é novidade para ninguém, né? Isso aí é uma coisa que já, desde que conhecemos por gente, existe doação. Mas o número ainda não são muito favoráveis, certo? Então, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos,
47% das famílias se recusam a doar órgão de parente com morte cerebral. Tá aí mais um tema bacana para você pensar exatamente sobre isso, certo? Nosso tema de número 7, os perigos da automedicação na cultura brasileira. Olha só, nós brasileiros, infelizmente, temos a cultura de nos automedicarmos, né? Quem nunca tomou um remédio por conta própria, certo? Infelizmente, esse é um hábito comum na população brasileira. A automedicação, que é o uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas que não são habilitadas para tratamentos de doenças. Isso é algo muito comum entre nós brasileiros, um tema que também está sendo muito debatido, muito discutido aí, relevante para o nosso tema de redação, certo? Tomando esses medicamentos, o que vai acontecer aí? Agravamento de doenças, aumento de resistências dos micro-organismos, anular e potencializar o efeito de outros medicamentos, reações alérgicas, dependência e até morte. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Tema de número 8, os desafios no combate à obesidade do Brasil. Esse tema ele já vem sendo aí relevante em alguns anos, falando da questão da obesidade. E segundo informações de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, o número de pessoas obesas, o índice de massa corporal a partir de 30, aumentou nos últimos 10 anos. O aumento foi de 11,8% em 2006 e em 18,9% em 2016. Os números são tão preocupantes que o Ministério da Saúde acabou assumindo compromissos que fazem parte dos eventos aí da década das ações das Nações Unidas para a Nutrição. E qual o objetivo disso tudo? É diminuir a obesidade no Brasil, promovendo acesso a todas as dietas mais saudáveis. Então, tá aí mais uma vez um tema sendo bem apostado também, ok? Nosso tema de número 9, a demarcação de terras e a sobrevivência da cultura indígena. Olha aí um tema bem bacana também, discutindo aí em sala de aula, enfim. Os indígenas no Brasil têm um passado bastante dramático, né? E apesar de todas as dificuldades, que ao longo das décadas sua população voltou a crescer, o motivo para esse crescimento não se deve necessariamente à taxa demográfica, e sim pelo aumento de número de pessoas que se reconhecem como indígenas. Então tá aí, né, a PEC 2015, por exemplo, que altera as regras de demarcações das terras de indígenas e quilombas e representa um retrocesso para essa população. Logo, um tema bem interessante para pensarmos aí na redação do nosso Enem 2018. Tema de número 10, o nosso último tema da nossa aposta para 2018. O esporte como ferramenta de inclusão social no Brasil. Inclusão social é um assunto muito atual e pode ser um dos temas aí da redação para o Enem de 2018. Então, principalmente por se tratar de um ano de Copa do Mundo, por isso vale a pena destacar que o esporte é uma das ferramentas inclusivas de maior destaque hoje em dia. Certo? Os programas sociais que são ligados ao esporte no país estão mudando as vidas nas comunidades carentes, enfim. Então tá aí também mais um tema muito relevante para pensarmos aí na questão dos possíveis temas da redação do Enem 2018. E não se esqueça, tá? De caprichar aí na sua introdução, colocando sua tese, seus argumentos para você defender aí nos seus parágrafos argumentativos. Não se esqueça de colocar os elementos coesivos para dar ligação do seu texto, para ficar bacana, sobretudo a coerência do seu texto, né? E treine bastante, tá bom? Enem está chegando. Tema de redação, nós temos aí, ó, coloquei 10 possíveis temas, mas existem muito mais. Isso é apenas uma pesquisa feita na internet e nessas pesquisas são os mais relevantes, mas tema a gente não sabe. Portanto, estude, fique antenado, busque atualidades e um bom estudo e até mais. Gostou da dica? Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos e venha com a gente aqui no Gramática com Marcelo Marques e até semana que vem. Tchau, tchau!